Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje as primeiras leituras trazem para nós 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, até o capítulo 4, versículo 1, depois do 3 ao 6. Vamos às leituras. Sim, até o dia de hoje, toda vez que se lê Moisés, existe um véu sobre o coração deles. Mas quando acontece a conversão ao Senhor, o véu cai, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós, todos que, de rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transformados nesta mesma imagem, indo de glória em glória, conforme a ação do Espírito do Senhor. É por isso que, investidos nesse ministério, pela misericórdia usada para conosco, não desanimamos. Pois, se nosso Evangelho permanece velado, é para os que se perdem que ele está velado, para aqueles cuja mente incrédula o Deus desse mundo obcecou, a fim de que não vejam resplandecer o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não é a nós que pregamos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós não somos mais que servos vossos, por amor de Jesus. Com efeito, o Deus que disse: das trevas brilha a luz, foi quem brilhou em nossos corações, para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus que está na face de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, irmãos e irmãos, nesse primeiro trecho da leitura de hoje, continuando São Paulo a falar sobre o ministério cristão, ele fala sobre os judeus que estão com um véu sobre o coração deles, pois eles só entendem e leem a lei de Moisés, que só quando se há conversão que há o entendimento em Jesus Cristo, porque o Espírito do Senhor que os abre os olhos para poder entender essa profecia, os livros proféticos, e entender que o Antigo Testamento converge para Cristo. E nós todos que conhecemos Cristo, nós como católicos cristãos, já batizados, e entendemos que conhecemos Cristo, essa glória brilha no nosso rosto como a imagem própria de Cristo, porque nós temos que fazer e agir conforme Cristo nos ensinou. Todas as leis e os profetas se convergem para Cristo, porque Cristo é maior do que todos os profetas. Tanto que Cristo é o sumo sacerdote e está ligado ao Pai diretamente. E já os judeus, eles não entendem como isso acontece e às vezes não aceitam Cristo como Salvador. E é um momento em que eles não conseguem compreender porque ainda o véu está coberto sobre a cabeça deles. Só entendem que é uma lei que os faz castigar, serem castigados caso não cumpram as leis que Moisés impôs para eles. E na outra parte ele fala a respeito da misericórdia divina usada conosco quando nós somos mergulhados nesse ministério cristão,
e nós somos voltados a conhecer a palavra e buscar ao máximo essa vontade de evangelizar, buscar outros irmãos que precisam ouvir a nossa evangelização para Cristo Jesus. E diferente das pessoas que não aceitam o Evangelho e querem permanecer com o véu sobre a cabeça para não entender o que Cristo quer falar. E essas pessoas que São Paulo fala que estão veladas, ou seja, que estão com a cabeça coberta e que não aceitam, são dominadas pelo Deus do mundo, que nós bem sabemos que é o inimigo, e não deixa que essas pessoas aceitem o Evangelho de Jesus Cristo e não aceitam Jesus Cristo como o único Salvador, que é a imagem plena de nosso Senhor Deus. E quando nós levamos a palavra do Senhor, tentando converter essas pessoas, aqueles que não conhecem a Cristo ainda, não é nós que pregamos, e sim o Cristo que se manifesta através de nós com o Espírito Santo, para que haja o entendimento, para que haja conversão e que haja argumento suficiente para as pessoas saberem que Jesus Cristo é o Senhor e para que ele veio demonstrar seu amor e liberdade, para que a luz de Deus brilhe em cada um e cada uma, pois Cristo, ao soprar o Espírito Santo de Deus, nos deu uma chama viva, que é a chama do Espírito Santo no coração nosso, para que se resplandeça a glória de Deus em cada cristão, em cada irmão, em cada irmã, que a face de Jesus Cristo se torna em nós a face da salvação. Mas é os nossos atos, as nossas práticas e a nossa vivência diária, permanente, com a palavra que dá vida, é que nós possamos, sim, ser como fiéis, leais cristãos. Assim São Paulo nos fala hoje nessa leitura. E no Evangelho de hoje, Jesus mostra que ele é mais que Moisés, que foi apenas intermediário entre Deus e o povo. Jesus ensina com autoridade própria, interpreta, aprofunda, amplia e modifica e até contradiz o que foi dito aos antigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, por estar conosco hoje. Que nós possamos cada vez mais entender o que o Senhor nos diz através de suas leituras. Que o Espírito Santo brilhe em cada um de nós para que a luz de Cristo se ilumine nos nossos corações. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.